Fala, turminha, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espelhos esféricos, ok? E a gente vai resolver alguns exercícios relacionados a esses tipos de espelho. Importantíssimo aí para a sua aprendizagem e para que você consiga fazer a sua prova. Então vamos dar uma olhada nesses exercícios aqui comigo, tá? Vou abrir aqui os exercícios, vamos lá. Que estão, gente. E a partir disso, a gente vai tentar entender um pouquinho desses exercícios, como que eles estão correlacionados. Você deve ter aí a sua lista. Se não tiver, tem PDF aqui no vídeo. Baixe ela e a gente vai estudar a partir dessa lista como resolver cada um destes exercícios, ok? Eu vou tentar aqui ajudar vocês. De uma certa maneira, a gente vai trabalhar... Só deixa eu ajustar aqui o tamanho das coisas. Enquanto isso, vamos lá. Vamos nos acertando aí, para a gente fazer uma boa aula, hein, gente? Conto com vocês para que essa aula seja muito proveitosa e que vocês aproveitem aqui para, né, aprender muito mais. Então, vamos lá. Bom, vou aumentar aqui um pouquinho o zoom. Eu acho que fica legal para a gente conseguir ler o exercício na íntegra, né? E focar no exercício que a gente está resolvendo. Então, a gente vai resolver esse exercício de número 1 da FAMERP, tá? No dia 20 de junho de 1969, o ser humano caminhou pela primeira vez na superfície lunar. Em uma das fotos registradas nesse dia, pode-se ver uma imagem direita e menor formada pela superfície convexa do visor do capacete do astronauta Edwin Aldrin, que funciona como um espelho. Ok, então a gente tem essa imagem, né? E aí a gente conversou muito, né, em relação aos nossos estudos, que toda vez que eu tiver, né, uma superfície aqui, que é uma superfície convexa, espelhos convexos que tem a parte abaulada, né, ou seja, a parte externa dele é espelhada, ele sempre vai formar a imagem direita, menor e virtual. Guarda essa informação que é importantíssima. E mais, né, gente? Nesse tipo de espelho, nós temos a característica, né, de que não importa onde eu posicione o objeto, o tipo de imagem sempre é o mesmo formado. Então, essa imagem, de acordo com o exercício aqui, é uma imagem, letra A, real. A gente já sabe que não é real. Imagem direita formada que você consegue ver no espelho, sempre será virtual. Então, a gente tem aqui imagem virtual? Sim, é imagem virtual. E ela independe da localização do objeto? Independe da localização do objeto. Então, primeiro exercício, letra B de bola, tá? Não importa onde o objeto esteja. Professor, não poderia ser letra C? Não, porque quando eu estou no espelho convexo, eu não consigo me posicionar entre foco e vértice do espelho, porque o foco está do outro lado do espelho. Então, não rola isso daí. Então, a alternativa correta, letra B de bola. Sempre para espelhos esféricos, a gente vai adotar isso daqui. Ok? Bom, exercício agora de número 2, pessoal. Um objeto será colocado perpendicularmente ao eixo de uma lente delgada convergente, cuja distância focal é de 10 centímetros. Para que a imagem desse objeto seja real e 20 vezes maior que ele, deve-se... Vamos trazer para cá. Deve-se o quê, meu Deus? Deve-se posicioná-lo a uma distância do centro óptico da lente igual a quanto? Então, primeira coisa que você vai fazer nesse exercício. Vamos anotar as informações, né? Então, ele quer saber a posição do objeto. E ele disse que em relação a esse objeto, voltar aqui no exercício, ele diz o seguinte, um objeto será colocado perpendicularmente a uma superfície delgada convergente, cuja distância focal é 10 centímetros. Então, me deu a distância focal. E ele disse que a imagem desse objeto será real e 20 vezes maior que ele. Então, venha comigo para a gente poder resolver essa questão. Ó, vou transitar aqui e a gente tem algumas informações que a gente vai anotar. Primeiro, a distância focal, tá? Então, a distância focal desse cara, a distância focal é de 20 centímetros. Beleza. A partir dessa distância focal de 20 centímetros que o exercício deu pra gente, 20 não, desculpa, 10 centímetros. Opa, já tô bugando aqui. 10 centímetros. Ele disse que o aumento em si é de 20 vezes. Então, 20 vezes o aumento. Certo? Ok. Como que a gente pode fazer esse exercício, pessoal?
se ele citou para a gente a palavra aumento, esse exercício talvez seja o mais complexo da lista. E já é logo de cara que a gente vai fazer aqui. Então a gente vai fazer o seguinte, olha só comigo. O aumento linear é menos P' sobre P, certo? Então dessa característica, eu disse que o aumento é 20. Então no lugar do aumento, eu vou escrever 20. E isso é igual a menos P' sobre P, certo? Com isso, eu vou descobrir junto com vocês que P', ou menos P', que vai ficar aqui, eu vou passar o P multiplicando, vai ser igual a 20P, tudo bem? Ou seja, P' é igual a menos 20P. Guarda essa informação ao máximo que a gente consegue avançar com ela, não tem mais o que fazer, tá? Então esse exercício aqui talvez ele te complique um pouco, mas ó, o jeitão de resolver tá aí. A partir disso, você vai montar, então, a formulinha do foco, né? Porque a gente já usou a fórmula do aumento, agora a gente vai usar a formulinha do foco. E a fórmula do foco é F é igual a P vezes P' dividido por P mais P'. E algumas informações você tem. Qual a informação que eu tenho, professor? Você sabe a distância do foco, que é 10. O P é P, eu não sei o valor de P, mas eu chamo de P. O P', a gente vai trocar, no lugar de P', a gente vai colocar menos 20P. Então vai ficar vezes menos 20P. Por quê, professor? Porque eu disse que toda vez que eu aparecer P' na fórmula, ele vai ser igual a menos 20P. E quando eu faço substituição, vai ficar só o P aqui, né? Que é a posição do objeto. Então a gente vai fazer essa análise aqui. E aqui vai ficar P menos 20P. Por que, professor, menos 20P? Porque é o P' que está aqui embaixo e ele vale menos 20P. Quando você fizer isso, você vai ter esta equação aqui aparecendo para você. Olha só que interessante. Fica mais tranquilo que você imagina. Vai ficar 10 é igual a P vezes menos 20P, vai ficar menos 20P ao quadrado. É como se fosse um X, tá? E embaixo vai ficar P menos 20P, vai dar menos 19P. Beleza? Passa esse menos 19P multiplicando, vai ficar 190P negativo. É igual a menos 20P ao quadrado. Corta o negativo, gente, e corta um P com um P que está aqui, que aqui é o quadrado, né? Como se fosse 2P, corta. Vai ficar 190 igual a 20P. Passo o 20 dividindo, 190 dividido por 20 é igual a P, que é a posição do objeto. Corta, corta. Olha que interessante. 19 dividido por 2. P é igual a 9,5 centímetros. Então esse é o exercício mais complexo, mas um exercício interessante que você pode utilizar a relação das duas equações aí para resolver esse tipo de problema, certo? E aí a gente descobriu a posição do objeto, que é 9,5 centímetros. Se você quisesse descobrir a posição da imagem, o que você ia fazer? Substitui o P por 9,5 e você ia descobrir que a imagem seria de 190, tá? Então, a alternativa, vamos ver se a gente acha uma alternativa, ela não tem, né? É só para responder o problema, não é isso? Vamos dar uma olhada? Voltamos. E aí a gente vai analisar aqui quais são as respostas possíveis que ele trouxe para a gente. Vamos ver se tem alternativa no exercício. Tem, né? E a gente achou quanto lá, gente? 9,5 centímetros. Ele disse o seguinte, para a gente conseguir ter isso aqui, a gente teria que posicionar o objeto em relação à imagem, ao foco ou ao centro óptico do espelho, igual a quanto, né? Ou seja, ele quer saber o quê? Vamos de novo aqui, ler a pergunta que eu já nem lembro a pergunta. Para que a imagem desse objeto seja 20 vezes maior, ele deve ser posicioná-lo a uma distância do centro óptico da lente igual a quanto? Então, gente, peraí, ele não quer distância em relação ao vértice da lente que a gente está acostumado. Ele quer em relação ao centro óptico. Então, o exercício vai trazer mais um dificultador, porque quando você voltou aqui, você olhou comigo e falou assim, ixi, professor, não tem resposta correta. E aí você tem que tomar um cuidado com o seguinte, olha, presta bem atenção nisso.
Quando eu desenho um espelho, eu vou voltar lá na lousa com você e vou desenhar um espelho, tá? Quando eu tenho um espelho, gente, a gente vai ter sempre essa relação, né? Vou fazer aqui, ó, rapidinho, a ideia de um espelho côncavo, né? Como ele desenhou ali, côncavo. E aí você tem que saber quais são esses elementos que ele chama ali. Esse cara aqui se chama vértice. Vértice. Aí a gente tem o foco de um espelho, foco, e a gente tem o centro óptico, CC. Certo? Gente, lembra que a distância do foco é sempre metade do centro óptico. No nosso exercício, ele diz que a distância do foco era de 10 centímetros em relação ao vértice. Essa distância é de 10 centímetros. Então, o nosso centro óptico tem uma distância de 20 centímetros. Sempre é o dobro, tá? Sempre é o dobro. E nós fizemos o exercício e descobrimos que o nosso objeto, nosso elemento objeto, está a 9,5 centímetros do espelho. Então, o objeto está aqui, ó, a 9,5 centímetros do espelho. E a pergunta dele não foi quanto que ele está do espelho, é quanto que ele está do centro óptico. Então, com essa distância daqui para cá. Então, como que você faz? Você vai fazer 20, que é a distância do centro óptico, 20 menos 9,5. E ao fazer 20 vezes menos 9,5, você vai ter 10,5 a distância em relação ao centro óptico. Talvez você não tenha entendido. Volta passo a passo o exercício. É importante que ele está num vídeo, né? Porque ajuda a gente a retornar e analisar passo a passo esse vídeo. Mas, ó, a alternativa correta, letra B de bola. Tá? Redesenha o problema, dá uma analisada, fica tranquilo e tenta revisar esse probleminha. Você vai entender no passo a passo. Vai vendo trecho por trecho, vai fazendo junto que você vai conseguir entender. Esse é o exercício mais difícil da lista. É o mais difícil, tá? Depois daqui, todos eles são mais simples, mais diretos. Então vamos em frente? Exercício de número 3, moçada. O exercício de número 3 diz o seguinte: a figura apresenta a obra de litogravura, mão com esfera refletora, de 1935, do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher, que viveu entre 1898 e 1972, que se representou por uma imagem refletida em uma esfera. Olha que interessante, o Escher, o próprio artista, segurando uma esfera na mão e se vendo aqui, né? Seria essa pintura que ele fez. Bom, sendo o artista o objeto refletido na superfície dessa esfera, podemos afirmar corretamente sobre essa imagem formada que cara, essa imagem ela se assemelha basicamente à reflexão de um objeto que está a qualquer distância em relação a um espelho convexo, né? Então, letra A, assemelha-se à classificação exata de uma imagem observada por uma lente delgada? Não. Assemelha-se à classificação exata de uma imagem observada por espelho côncavo? Não. Classifica em menor, direita e real? Não, embora ela seja menor e direita, ela é virtual, tá? Então nem A, nem B e nem C. Letra D de dado, gente. Posiciona entre o foco e o vértice da face refletora? Não. Posiciona-se entre o raio de curvatura e o vértice da face refletora? Não. Não teria a alternativa correta. Então a gente considera correto isso daqui o seguinte: que a letra D e a letra E está correta. Ela pode se posicionar a qualquer distância em relação ao espelho ou à face refletora, certo? Porque trata-se de um espelho convexo, em qualquer posição que eu possa estar. Mas eu jamais estarei entre o foco e o vértice, porque esses elementos estão do outro lado do espelho, ok? Bom, então você poderia considerar que não tem alternativa correta ao exercício e dizer que, no caso de um espelho convexo, o objeto estará em qualquer lugar em relação à superfície do espelho. Guarda essa informação aí para você, hein? Vamos em frente? Vamos nessa então, moçada. Próximo exercício. Ao posicionar a mão à frente de um espelho esférico, Alice verificou a imagem de sua mão conforme a figura a seguir. Uau! Olha o tamanho da mão da Alice. Bom, o tipo de imagem formada da mão e o espelho utilizado são respectivamente quais? Gente, a mão da Alice ela está de forma direita, certo?
maior e virtual. O único espelho capaz de formar uma imagem direita, maior e virtual é o espelho côncavo. Então a única coisa que você tem que fazer aqui é localizar que a imagem é virtual e o espelho é côncavo. Então a alternativa correta é a letra A de aprendiz, né? A gente consegue entender muito tranquilamente. Então olha só, até o exercício 3 a gente já tirou duas informações importantíssimas na parte teórica. Quais são? Espelho convexo forma imagem direita, virtual e menor. Já o espelho côncavo forma imagem direita, virtual e maior que o objeto. Ok? Então tira essas características para vocês. Exercício de número 5. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que quando seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a imagem formada é direita e 3 vezes maior que o tamanho do rosto. O tipo de espelho comprado pela jovem e o seu raio de curvatura são respectivamente quanto, gente? Bom, primeira coisa, né? O tipo de espelho comprado pela jovem só pode ser um espelho côncavo, certo? Então a gente já sabe que letra A estaria certa, porque é espelho côncavo. E se a gente subir aqui, a gente vai ter a letra C e a letra D também, que pode ser espelho côncavo. Agora, a segunda parte da pergunta, a gente tem que saber onde que está o centro de curvatura, não é isso? O tipo de espelho comprado pela jovem, né, que ele quer saber, e o seu raio de curvatura. Como que a gente faz isso? Para fazer isso a gente vai ter que ir lá para a nossa lousa para responder. Então vamos nessa? Bom, indo para a lousa, a gente vai perceber o seguinte. Vamos pegar as informações dadas neste exercício. Ele disse para a gente basicamente que o espelho era de Gauss, né? E ela observou que o seu rosto está a 30 centímetros do espelho. Então essa é a posição do objeto. O rosto está a 30 centímetros do espelho. Esse é o valor de P. P é a posição do objeto. É onde está o rosto da menina, 30 centímetros. Certo? Ele quer saber a distância focal. Mas para a gente saber a distância focal, eu preciso saber a posição da imagem formada. E eu não sei. Mas ele me deu o aumento linear. Ele falou que aumentou 3 vezes. Então, gente, primeira coisa, a gente vai resolver esse exercício em 2 etapas. Tá? A gente vai pegar o aumento linear, que a fórmula é menos P' sobre P. Certo? O aumento foi de 3 vezes. P' é a posição da imagem que a gente quer descobrir. E P é a posição do objeto, que foi de 30 centímetros. Feito a continha ali, ó, o que você faz? Põe o número 1 aqui embaixo, multiplica cruzado, isso vai ficar aqui menos P' é igual a 30 vezes 3, que vai dar 90 centímetros. Então, P' será igual a menos 90 centímetros. Eu multipliquei por menos 1, os dois lados, e aí encontrei a posição da imagem. A partir disso, vou para a segunda parte do exercício. Foco é P' dividido por P mais P'. Você só vai usar essas duas equações, não tem erro. E aí, olha, foco é P, que você já sabia que o P era 30, vezes o P', que é menos 90, dividido por P, que é 30, mais P', que seria mais com menos, fica menos 90. Certo? Faz a continha aqui pra gente. 30 vezes 90 vai dar 2.700, negativo. 2.700. Então, foco é igual a 2.700 dividido por 30 menos 90, que vai dar menos 60. Corta, corta. E aí você vai fazer 270 dividido por 6, né? Menos com menos fica mais. Então, vai ficar 270 dividido por 6. Esse é o nosso foco. Quanto que dá isso, gente? 6, 12, 18, 24. Dá 4, sobra 3. Certo? Eu vou fazer aqui para você, ó, para quem quer ver a continha montada, vai ficar assim, né? 6, tira 24, sobra 3. Baixa o 0, 30. 30 dividido por 4, dá quanto? Opa, 30 dividido por 6. Inverti a posição dos números aqui. Oh, meu Deus. Que isso, professor? Aqui é 6, aqui é 4. Agora sim. 30 dividido por 6 dá 5 e sobra 0. Então, a posição do foco é de 45 centímetros. Mas ele não perguntou para a gente a posição do foco. Ele perguntou para a gente a posição do centro de curvatura. E o centro de curvatura é sempre 2 vezes o foco.
Então, o centro de curvatura é igual a 90 centímetros do espelho, certo? Se o centro de curvatura está a 90 centímetros do espelho, né? A gente pode verificar lá nas alternativas. Ele quer saber o tipo de espelho e o seu raio de curvatura. O raio é maior que 60 centímetros? O raio é maior que 60 centímetros, né? A gente já vê aí a resposta correta. E você vai ver que todas as outras não chegam a maior que 90 centímetros, tá? Então, fica a dica aí para vocês para resolver um tipo de exercício como esse. Percebe que o maior trabalhinho que vocês vão ter em resolução de exercício é aqueles correspondentes aos cálculos, né? Envolver o cálculo no exercício, você vai ter que dar uma respirada, olhar se tem as duas continhas, e aí você vai fazendo passo a passo essas continhas. Guarda esses exercícios, veja, reveja como que resolve, que é importante para você. Exercício de número 6. Uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura foi colocada sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Bom, a uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Sabendo-se que o espelho possui um raio de curvatura de 25 centímetros com relação à imagem formada, pode afirmar corretamente que... Gente, eu poderia até fazer conta aqui nesse exercício, mas olha que interessante. Eu tenho uma árvore de Natal de 50 centímetros de altura. Ela foi colocada, né, sobre o eixo principal de um espelho côncavo a uma distância de 25 centímetros do seu vértice. Sabendo-se que o espelho tem um raio de curvatura também de 25 centímetros, quer dizer, o objeto está em cima do raio de curvatura. Toda vez que o objeto estiver sobre o raio de curvatura, a imagem formada vai formar também sobre o raio de curvatura. Ela será invertida, do mesmo tamanho e real, ok? É uma imagem que será projetada. Então, só de verificar isso, a gente vai verificar que a alternativa correta é a letra D. Ela é invertida, é do mesmo tamanho que o objeto e também estará a 25 centímetros do vértice do espelho. Então, guarda essa informação importante. Toda vez, olha comigo, repita, toda vez que o objeto estiver sobre o centro de curvatura, a imagem formada também estará sobre o centro de curvatura. Sendo o objeto estando a 25 centímetros, a imagem também estará a 25 centímetros. Sendo o objeto de 50 centímetros de altura, a imagem também será do mesmo tamanho. Ela só estará invertida. Ok? Guarda essa informação, gente. Importantíssimo para vocês. Ok? Próximo exercício, exercício de número 7. A figura representa um espelho esférico gaussiano e seu centro de curvatura, C. Seu foco principal, F. E seu vértice. A figura também mostra 4 regiões, região 1, 2, 3 e 4, identificadas por cores diferentes. Então aqui está colorido, talvez a lista de vocês esteja em tons de cinza, mas aqui está colorido, né? Eu vou copiar essa imagem aqui para a gente, e aí a gente vai verificar nessa imagem como que fica esse tipo de sistema. Deu uma congeladinha aí porque eu estava copiando a imagem, mas vamos lá dar uma olhada como que a gente faz isso daqui. Gente, basicamente neste exercício, ele vai perguntar para a gente como que vai ser a formação da imagem, né? Que vai aparecer aí. Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer uma seta, né? Então, ó, vou pegar o objeto 1 e vou fazer um raio entrando paralelo no espelho. Toda vez que o raio entrar paralelo, eu vou engrossar um pouquinho essa linha aqui, porque senão vai ficar não tão nítido para vocês. Então, vamos deixar ela um pouquinho mais grossa. Acho que assim fica melhor, né? Então, toda vez que o raio entrar paralelo e tocar o espelho, ele vai sair desse espelho, desse ponto paralelo, passando pelo foco. É aquelas projeções de formação de imagem que a gente tem. Então, vai ser sempre assim. Já o segundo raio formado por ele, entra, e a gente pode fazer ele entrando pelo foco, né? Porque o oposto também acontece, e ele sai paralelo. Então ele sai do espelho, é refletido paralelamente em relação à superfície do espelho. Fazendo isso, pessoal, a gente consegue localizar a região de cruzamento dos dois raios refletidos. E a região de cruzamento dos dois raios refletidos vai dar exatamente neste ponto aqui, ó. Certo? Então eu vou chamar isso aqui de I1. A imagem formada pelo 1. Certo? Aí eu vou aproveitar e vou fazer a mesma relação, né,
com os outros raios. Então, com a outra posição, posição 2. Entra paralelo, sai pelo foco. Agora não dá para entrar pelo foco. O que a gente faz? Quando a gente já passou do foco, a gente entra pelo vértice. E ao entrar pelo vértice, a gente sai também pelo vértice, né? Então a gente vai fazer com que esse objeto, que essa imagem, saia aqui pelo vértice. De modo que o ângulo formado aqui seja exatamente o mesmo. Que ângulo, professor? O ângulo em relação a esse vértice, tá? Este ângulo e este ângulo. Alfa é igual a alfa. Se você observar, essas linhas não vão se cruzar deste lado, mas elas vão se cruzar onde? Elas vão se cruzar do lado de cá. Eu vou puxar essa linha para cá e vou puxar essa aqui também. E ao puxar as duas linhas, perceba que elas se cruzam deste lado. Então, provavelmente, nosso objeto terá uma imagem formada neste ponto. É a imagem de número 2, certo? Então, gente, passando por isso, aí eu posso deletar aqui as linhas que a gente utilizou para representar o feixe de luz. A gente vai ter uma imagem formada na região 2 e uma imagem formada na região de número 4. É importante que você saiba como projetar esses raios. Dá uma estudadinha que a gente já reviu isso aí dentro das nossas aulas. Então, é importante que você dê uma analisada, tá? Se o objeto pontual for colocado sucessivamente no ponto 1 e 2, as imagens conjugadas pelo espelho se formarão respectivamente em quais regiões? Veja lá, formaram na região de número 1 e na região de número 2. Então, a resposta correta é região de número 1, região de número 2. É isso? É, né? Opa, claro que não. Região de número 2, opa, região de número 2, região de número 4. Região de número 2, região de número 4. Alternativa correta, letra A de aprendiz, né? Toma cuidado lá para não responder errado no final, né? Fez tudo certinho e responde errado. Letra A de aprendiz, ok? A gente consegue resolver essa questão aí com uma certa tranquilidade. Vamos para mais uma questão, gente. Eu estou fazendo diretão, batido, mas você pode ir assistindo aos poucos essa resolução de exercícios, tentar entender, pausar, fazer junto. É a sua maneira de estudar a sua velocidade, tá? FAMERP. Um objeto luminoso encontra-se a 40 centímetros de uma parede e a 20 centímetros de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto. Interessante. Como mostra a figura? Então a figura está mostrando esta situação aí, certo? Como que a gente pode relacionar isso, gente? Perceba que o objeto ele está a 20 centímetros do espelho, 40 centímetros da parede. Então essa é a posição do objeto, 20 centímetros do espelho. E a imagem formada está a 60 centímetros do espelho. Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é quanto? Caramba, eu acho que de cálculos de posição do espelho, esse aqui seja o mais simples. Por quê? Ele me deu a posição do objeto, que é a posição que está o objeto, que é de 20 centímetros. E ele me deu a posição da imagem, que é de 60 centímetros. Toda vez, gente, toda vez que ele tiver a posição do objeto e da imagem, você vai fazer uma conta só. Qual que é? F é igual a P vezes P', dividido por P mais P', certo? Então, a distância focal desse sistema é 20 vezes 60, dividido por 20 mais 60. Ok? Vamos fazer essa conta? Foco será 20 vezes 60 dá 1.200. E 20 mais 60 dá 80. Corta, corta. Vai ficar 120 dividido por 8. Se eu fizer 120 e dividir isso por 8, isso aqui vai dar 1. Sobra 4. Baixa o 0. 40 dividido por 8 dá 15. Resposta, 15 centímetros. Ok? Então a distância focal está a 15 centímetros do nosso espelho. A alternativa correta, letra A de amor. Certo? Então a gente respondeu mais uma questão, gente. Simples, né? Quando ele está a posição do objeto na imagem, simples, simples, simples.
Fica de olho na questão, hein? Importantíssimo. Vamos para mais uma. Questão de número 9. Essa questão aqui já é mais teórica, né? Tanto a 9 quanto a 10 teórica. A gente vai passar rapidinho por elas aí, então. Que é o seguinte. O espelho retrovisor de um carro e o espelho em portas de elevador são geralmente espelhos esféricos convexos. Para um objeto real, um espelho convexo gaussiano forma uma imagem. Gente, todo espelho convexo forma uma imagem real e menor, né? A gente já viu isso em exercícios anteriores, então uma repetição dessa informação. Mas percebe que essa característica, né, esse tipo de informação aparece diversas vezes. Então fique esperto aí para responder corretamente uma questão como essa. E aproveitando esse mesmo tom de questão e aproveitando a palavra tom, nós vamos para um exercício da Unicamp que diz o seguinte: em uma animação do Tom e Jerry, o camundongo Jerry se assusta ao ver sua imagem em uma bola de Natal, cuja superfície é refletora, como mostra a reprodução abaixo. Uou! Só que, gente, isso é um espelho esférico convexo. Espelho esférico convexo deveria basicamente formar imagens reais? Não, imagens virtuais. Imagens direita? Sim, forma imagem direita. Mas a imagem formada por uma esfera como essa, que é um espelho convexo, deveria ser direita, virtual, porém menor do que o objeto. Todo o espelho convexo vai formar uma imagem direita, virtual e menor do que o objeto, nunca maior. Então tem um erro científico nesse desenho. E é o que ele vai perguntar aqui pra gente. É correto afirmar que o efeito mostrado na ilustração não ocorre na realidade, pois a bola de Natal formaria uma imagem virtual e reduzida, gente. Sempre forma uma imagem virtual e reduzida se for um espelho convexo, certo? Então, a alternativa correta, letra B de bola. Com isso, a gente já resolveu metade aí da nossa lista. Vamos para a segunda metade, tá? Já iniciando aqui o exercício número 11. Se você está achando tranquilo, continua. Se você acha que já deu uma cansadinha, dá uma pausa, continua outro horário, continua depois, tá? Mas reveja e repasse os 10 primeiros exercícios. E aí você pode avançar agora para o 11º exercício, que diz o seguinte: um lápis foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo de distância focal igual a 50 centímetros, perpendicularmente ao eixo principal. O lápis possui 10 centímetros de comprimento. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são respectivamente quantos? Então, vamos anotar as informações. Você tem a lista aí, então eu vou transitar para a lousa e a gente vai pegar junto aí essas informações. Vamos lá? Gente, para a gente então resolver esse exercício, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, ele disse lá no texto que um lápis foi colocado a 30 centímetros diante de um espelho esférico convexo. Então, posição do objeto, 30 centímetros, certo? De distância focal, igual a 50. Distância focal igual a 50 centímetros, certo? Perpendicularmente ao eixo principal. O lápis possui 10 centímetros de comprimento. Isso é a altura do objeto. Então, o objeto tem 10 centímetros, ok? Com base nessas informações, pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem do lápis são respectivamente quanto? Então, gente, basicamente, né, a gente vai pensar o seguinte. Primeira coisa, a posição da imagem é fácil de calcular, que ficaria F é igual a P' sobre P mais P'. Eu vou calcular com valores absolutos aqui primeiro, depois a gente vai discutir isso daqui. Isso aqui vai ficar 50, que é igual a P, que é 30, vezes P' aqui, eu não sei, dividido por P, que é 30, mais P', que eu também não sei. Põe o número 1 aqui, vamos multiplicar em cruz. Isso vai ficar 1.500 mais 50 P'. Multipliquei 50 por 30 e 50 por P', que é igual a 30 P'. Gente, com isso eu vou ter 50 P'
menos 30 pelinha igual a menos 1.500. 20 pelinha é igual a 1.500 dividido por... Opa, dividido não, né? Agora que eu vou fazer o pelinha, que é 1.500 dividido por 20. Corta. Isso vai ficar 150 dividido por 2, que dá 75. Não era menos? Não era menos? Então é menos 75 centímetros. Ok? Bom, tá aí, menos 75 centímetros. Se a gente voltar lá para o exercício, a gente tem menos 75 centímetros apenas para um dos problemas, que é a alternativa qual? Isso, a alternativa de letra... Deixa eu só voltar aqui para eu conseguir ver. Alternativa de letra A, 75 e menos 25. Mas não poderia ser menos 75 e 25, gente? Ou seja, não é menos 75 que a gente achou e 25 de altura? Vamos dar uma olhada no seguinte. Se eu fizer o aumento, que é menos P' sobre P, que pode ser igual a I sobre O também, eu consigo achar a altura da imagem, certo? E o P' é menos 75, menos com menos fica mais. Então vai ficar 75, dividido por P, que é 30. Que é igual, deixa eu voltar lá na lousa para você ver o que eu estou fazendo. Que é igual a I sobre O. I eu não sei, mas o O eu sei que é 10. Se eu fizer essa conta, isso vai ficar 750 dividido por 30. Deixa eu só jogar essa parte de equação um pouquinho para o lado aqui para a gente não se atrapalhar. Jogar ela para cá, assim, ó. Que a gente terminou a primeira parte lá. E aí a gente tem um espaço aqui para trabalhar. Então isso aqui vai ficar 30i igual a 750. Quarta zero. I é 75 dividido por 3, que vai dar 25 centímetros. Fechou. 25 centímetros. A alternativa correta deste exercício é realmente a alternativa de letra C de coisa. Certo? Fique esperto aí para não errar esse exercício. Vamos para o próximo? Eita, que a gente já está avançando no exercício de número 12. Vamos nessa? Os próximos Jogos Olímpicos neste ano aconteceram no Brasil, em julho. Mas a tocha olímpica já foi acesa em frente ao templo de Hera, na Grécia, usando-se um espelho parabólico muito próximo de um espelho esférico de raio R, que produz o mesmo efeito com um pouco menos de eficiência. Gente, dado esse tipo de sistema, a gente tem o seguinte. Bom, entendi, né? Esse tipo de espelho, como o da figura, imagem divulgada em toda a imprensa internacional e nacional, consegue acender um elemento inflamável. Olha lá, o grande evento olímpico, né? E as mulheres aqui neste evento representando, né, o acendimento da tocha olímpica, como era feito nos Jogos Antigos. A grande ideia é por que conseguimos acender a tocha a partir da luz solar, né? Da grande energia natural que vem do Sol. E isso está diretamente relacionado porque os raios solares eles chegam todos paralelos. E todo raio que chega paralelo, ele sai pelo foco. Então essa mulher ela está posicionando a tocha exatamente no foco onde estão passando todos os raios solares. Desta forma, a temperatura de aquecimento aqui é extremamente alta, de modo que acaba acendendo a tocha olímpica. E a partir daí, eles chamam isso de fogo sagrado, esse fogo percorre o mundo até acender lá, né, a pilha olímpica nos Jogos Olímpicos, certo? Então, pode-se afirmar que o elemento inflamável acende devido ao fato de esse tipo de espelho refletir os raios do Sol, dispersando-as, mandando cada um para um lado. Ele reflete, né, os raios do Sol, mas concentra em um único ponto. E quando eu concentro os raios solares em um único ponto, eu concentro também a energia térmica dentro desse sistema. E nesse sistema, com essa energia térmica, eu consigo acender essa pilha olímpica. Bem legal, né, gente? Muito show, hein? Bom, exercício de número 13 da Unesp. Quando entrou em uma ótica para comprar novos óculos, um rapaz
deparou-se com 3 espelhos sobre o balcão. Um plano, um esférico côncavo e um esférico convexo, todos capazes de formar imagens nítidas de objetos reais, colocados à sua frente. Notou ainda que, ao se posicionar sempre à mesma distância desses espelhos, via 3 diferentes imagens do seu rosto, representadas na figura a seguir. Gente, toda vez que eu estou em frente a um espelho plano, eu vejo meu rosto do tamanho e no formato que ele é. Agora, no espelho convexo, ele vai ficar menor. E no côncavo, ele vai ficar maior. Então, só de observar isso, qual desses aqui é o espelho plano? Provavelmente o B, né? Porque eu tenho a imagem média. Onde eu tenho a imagem maior é o convexo. E onde eu tenho a imagem menor é o côncavo. Então, a sequência ideal dentro desse sistema é côncavo, plano e convexo. Côncavo, plano e convexo, plano e côncavo. Opa, calma aí. Imagem do mesmo tamanho, espelho plano. Vamos corrigir isso daí porque eu acho que eu falei errado para vocês, né? Imagem do mesmo tamanho, espelho plano. Imagem menor, espelho convexo. Então aqui é convexo. Então convexo, plano. Imagem maior, espelho côncavo. Agora sim, guarda no coração. Todas essas imagens são direita e virtual. Todas. Eu vi uma imagem no espelho, é direita e virtual. Porém, se for menor, convexo. Mesmo tamanho, plano. E maior, côncavo. Então, em seguida associou cada imagem vista por ele a um tipo de espelho e classificou quanto às suas naturezas. Uma associação correta feita pelo rapaz foi que o espelho A, nesse caso a gente já sabe que ele é convexo. Ele falou espelho A é côncavo. Errou. O espelho B é plano. O espelho B é plano. Sim. E a imagem conjugada por ele é real? Não. Imagem conjugada por um espelho, que a gente vê a imagem no espelho, é sempre virtual. Letra C. O espelho C é côncavo? É. Espelho côncavo forma imagem maior. Sim. E a imagem conjugada por ele é virtual? Sim. Toda imagem conjugada por um espelho é virtual. Então, letra C está correta. Tá, gente? Então, se a gente fizer uma leitura com calma, tranquila do exercício, a gente consegue resolver com muita tranquilidade, né? Eu já estou resolvendo aqui na sequência, já estou no 14º exercício, então vou cometer alguns equívocos já de leitura, porque quando a gente faz essa maratona, a gente, né, cansa a visão na leitura e aí pode cometer alguns equívocos. Retorne, releia o exercício para não cometer erros. Vamos em frente? As afirmações a seguir referem-se à formação de imagens em espelhos esféricos. Uma imagem real é obtida quando acontece a intersecção dos raios luminosos refletidos por um espelho. Sim, uma imagem real é sempre quando acontece a intersecção dos raios refletidos. Está muito correto. Um espelho convexo não forma em nenhuma situação uma imagem real. Também está certo, o espelho convexo só forma uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Está certo, 1 e 2 estão corretas. A imagem real formada por um espelho convexo de um objeto colocado à sua frente é sempre maior que o objeto? Não. O espelho convexo forma uma imagem sempre menor. Lembra do exercício do Jerry, né? A 3 está incorreta. E a 4. Independentemente da posição do objeto colocado à frente do espelho convexo, ter-se-á sempre uma imagem maior que o objeto. Independente da posição, a gente vai ter sempre uma imagem menor que o objeto. Então estão corretas, gente, apenas a afirmação 1 e a afirmação de número 2. A alternativa correta desse exercício? Alternativa A, de A correta. Nossa, que associação, hein, professor? Vamos em frente, exercício de número 15, moçada. Uma garota encontra-se diante de um espelho esférico côncavo e observa que a imagem direita de seu rosto é ampliada 2 vezes. O rosto da garota só pode estar... Gente, toda vez que eu estou em frente ao espelho côncavo e a imagem é ampliada, certo? 2 vezes, né? E olha só, uma garota encontra-se diante do espelho esférico côncavo e observa que a imagem direita... O espelho côncavo, para ele formar uma imagem direita, eu tenho que estar entre o foco e o vértice desse espelho, sempre, tá? Aonde que é o foco e o vértice desse espelho, professor? Gente, eu vou pegar aqui o
o exemplo que a gente tinha aqui de um dos exercícios anteriores, o foco e o vértice é essa região aqui, ó, que é a região de número 2. Então, quando eu estou na região de número 2 aqui, muito próximo do espelho, já passei, já estou numa distância menor que a distância focal, aqui vai formar sempre uma imagem direita e virtual, certo? E maior do que o objeto. Então, como ela foi maior, ela foi aumentada 2 vezes, e ela é direita, com certeza a pessoa se posicionou entre o foco e o vértice do espelho, tá? Então, a alternativa correta, vamos subir lá, que eu acho que o resto do exercício está aqui. Aqui. Entre o foco e o vértice do espelho, a alternativa correta é a letra C de casa, tá? Então, são informações importantes que você tem que guardar. Muito importante mesmo. Exercício de número 16. Vem um cálculo aí para a gente fazer. Vamos lá? Um objeto foi colocado sobre o eixo principal de um espelho côncavo, de raio de curvatura igual a 6 centímetros. Toda vez que ele me der um raio de curvatura, eu já sei o foco. O foco é sempre metade do raio de curvatura. Então, se o raio de curvatura é 6, o foco vale 3. A partir disso, é possível observar que uma imagem real foi formada a 12 centímetros de distância do vértice, tá? Desse espelho. Dessa forma, é correto afirmar que o objeto encontra-se a uma distância do vértice do espelho igual a quanto? Então, é um exercício bem tranquilo, né? Que a gente vai pegar as informações aqui e vai resolver. Olha só. Ele me disse que o raio de curvatura era 6, então eu já falei para vocês que você já sai com o foco lá, e o foco vale 3 centímetros. A imagem, de acordo com o que ele disse para a gente, foi formada exatamente a 12 centímetros do espelho. A pergunta é, onde estava o objeto? Então, ó, exercício direto. F é P' sobre P mais P'. Então, a gente vai fazer assim, 3 é igual a 12P dividido por P mais 12. Põe um umzinho aqui embaixo, produto cruzado. Isso vai ficar igual a 3P mais 36 é igual a 12P. Certo? Feito esse tipo de cálculo, a gente vai fazer então o quê? 36 é igual a 12P menos 3P. 36 é igual a 9P. P, então, é 36 dividido por 9, que dá 4 centímetros. Volta para o exercício e vê se você encontra essa alternativa lá, né? E retornando aqui para o exercício, encontramos a nossa alternativa correta. Alternativa de letra B de bola, gente. Show de bola, galera. Certo? E aí, né? Exercício de número 17, moçada. O FOL. Um palito de fósforo de 8 centímetros de comprimento. Isso aqui é a altura do palito de fósforo, tá? Ele é colocado a 80 centímetros de um espelho esférico convexo. A imagem do palito possui comprimento de 1,6 centímetros e a mesma orientação deste. Pode-se concluir que o valor absoluto da distância focal do espelho é quanto? Então vamos lá? A gente vai pegar essas informações e vamos resolver na nossa lousa. Nessa? Então, partiu! Exercício de número 17, então, e a gente vai pegar as informações. Primeiro ele disse que o palito de fósforo tem uma altura de 8 centímetros. Isso é a altura do objeto. Objeto igual a 8 centímetros, certo? E ele é colocado a 80 centímetros de um espelho esférico convexo. Então, o P vale 80 centímetros. Ok. A imagem do palito possui um comprimento de 1,6 centímetros. A imagem tem 1,6 centímetros, certo? E mesma orientação deste. Pode-se concluir que o valor absoluto da distância focal do espelho vale quanto? Então, F... Eu vou usar F, gente? Acho que não. Ele não me deu F. Se ele me deu F, como que você faz? Você faz assim, ó. I sobre O é igual a menos P' sobre P. I, 1,6. O, 8. Menos P', menos P'. E P vale 80. Certo?
Feito isso daqui, você vai fazer, então, 8 negativo é igual a 80 vezes 1,6. Menos 8 é igual. Gente, 80 vezes 1,6 dá 128. Então, vai ser igual a 128 dividido por menos 8. Isso, gente, sabe quanto que vai dar? 16 centímetros negativos. Mas como ele quer valor absoluto, a resposta é que P' é igual a 16 centímetros, sem sinal. Pediu para você calcular o valor absoluto, não utiliza sinal no exercício. E a alternativa correta é a letra. Aí você fala, ih, professor, não tem letra. Aí eu vou trazer para você então uma informação importantíssima, certo? Qual é o problema deste exercício que a gente não encontrou a resposta? Ou seja, a gente não conseguiu chegar a um valor correto nesse problema. O que acontece aí, gente? Vamos rever as informações do exercício. Primeiro, o palito de fósforo tem 8 cm de comprimento e ele está colocado a 80 cm de distância de um espelho esférico convexo. Beleza. A imagem do palito tem um comprimento de 1,6 cm e mesma orientação deste. Pode-se concluir que o valor absoluto da distância focal. Então, olha que muito louco. A gente não leu aqui que ele estava perguntando a distância focal. Então, eu volto lá para o exercício e achei o valor de P'. Então, como que eu calculo a distância focal? Então, eu vou pegar aqui, vou subir esse cara aqui um pouquinho. Fica lá um pouquinho, cara. Deixa eu ver se eu consigo diminuir você um pouquinho, porque a gente já achou que é 16. Tá tudo certo. Pronto. Vamos fazer a distância focal? Você já sabe fazer a distância focal, né? F é P vezes P' sobre P mais P'. Então, F vai ser P. Quanto que vale P? P, 80. Então, vai ficar 80 vezes 16 dividido por 80 menos 16. Por que, Wagner? Porque tem que manter negativo aqui ainda, né? Então, vai ficar assim. 80 vezes 16 vai dar 800 com 480 vai dar 1280. 1280 negativo dividido por 80 menos 16, gente. E 80 menos 16 costuma dar quanto? 64. 64. Agora sim. 128 dividido por 64 dá 2, baixo zero dá 20. Então a distância focal é de 20 centímetros. Tá? Eu já desconsiderei o sinal negativo ali porque ele quer valor absoluto, mas o correto seria menos 20 centímetros. Então, o foco é 20 centímetros em valor absoluto. Agora tem alternativa, não tem? Tem. E a alternativa agora é a letra B de bola. Então, só para não ficar muito confuso, né? Leia o exercício completamente. Eu tinha dado para a gente a informação da altura e da posição de um objeto, certo? Dada a altura tanto do objeto quanto da imagem que ele nos deu aqui e a posição do objeto, a gente achou a posição da imagem. Com a posição da imagem, a gente substitui um FP' sobre P mais P' e achamos a distância focal. Então é um exercício que se resolve em duas etapas na parte de continha aí. Guarda esse exercício importantíssimo aí na sua resolução. Falta 18, 19 e 20. Vamos lá? 3 exercícios e, se eu não me engano, são teóricos. 18. Considere as situações a seguir. Então, vamos lá. Ou os seguintes, né? Você vê a imagem ampliada do seu rosto, conjugada para um espelho esférico. Só pode ser um espelho esférico côncavo. O motorista vê sua imagem reduzida de um carro atrás do seu, conjugada para um espelho retrovisor direito. Só pode ser um espelho convexo. Uma aluna projeta por meio de uma lente a imagem do lustre do teto da sala de aula sobre o tampo de sua carteira. Bom, imagens projetadas normalmente são imagens reais. Imagens vistas em espelhos são imagens virtuais. Então, as duas primeiras imagens são virtuais, porque eles são vistas em espelhos, e a última imagem é real, porque ela foi projetada. Ele vai perguntar exatamente isso, né? A respeito dessas imagens, em relação aos dispositivos ópticos referidos, pode afirmar que
1 e 2 são virtuais e a terceira é real, conforme a gente conectou, conforme a gente falou aí no exercício, certo? Exercício 19. Os carros mais modernos dispõem de câmeras integradas, cuja função é auxiliar o motorista em manobras. No entanto, o espelho continua sendo um recurso de grande utilidade. Nos veículos de grande porte, os retrovisores costumam possuir, além do espelho plano, um espelho esférico, convexo. Esse espelho curvo tem como característica formar imagens virtuais e menores, Convexo forma imagem virtual e menor. Então, vamos ver quais são as alternativas. Formar imagens maiores que os objetos? Não. Formar imagens virtuais a partir de objetos reais? Sim. Formar imagem real a partir de objeto real? Não. Convergir a luz? Não, ele dispersa a luz, O espelho convexo sempre dispersa a luz. Então a alternativa correta, gente, só pode ser a letra B. Ele forma imagem virtual a partir de objetos reais. E eles são muito importantes porque eles aumentam o seu ângulo de visão, já que eles diminuem, toda a amplitude de visualização da imagem. E para fechar a nossa lista, o exercício de número 20. Ele começa aqui embaixo? Deixa eu ver. Não, começa lá em cima já. Vamos lá? Exercício número 20, que mostra aqui um instrumento utilizado pelos nossos temidos dentistas. Quem nunca, se assustou com o barulho de dentista. O espelho bucal utilizado por dentistas é um instrumento que pode ser feito com um espelho plano ou esférico. Um dentista, a fim de obter uma imagem ampliada de um dente específico, deve utilizar o espelho bucal. Bom, se ele quer imagem ampliada, ele tem que utilizar um espelho côncavo, Então, letra A, côncavo. Sendo colocado o dente a uma distância, do dente menor que a distância focal? Sim, Para a gente poder formar a imagem virtual direita e maior, o dente tem que estar entre o foco e o vértice, ou seja, antes de que o foco, ou seja, uma distância menor que a distância focal. A alternativa correta, letra A. A gente corrigiu com você toda a nossa lista. Claro, é importante que você estude, que você reanalise, que você reavalie todos esses exercícios. Mas tem aí toda a resolução para você entender como que funciona esse tipo de sistema. Espero que com essa resolução você comece a ter uma outra visão em relação a isso. Uma visão ampliada, uma visão de um espelho côncavo, tá? E a gente vai fazer prova aí em breve, Em breve tem avaliação. E você que só está vendo esse vídeo para ampliar o seu aprendizado, em breve você vai fazer vestibular e com certeza você vai se deparar com questões desse tipo. Então, partiu treinar, gente? Um grande abraço para vocês, bons estudos e em busca do seu 10, em busca do seu objetivo. Um abraço, moçada. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.